bem, Michel? Tudo bem, a senhora? Tudo bem. Sou o Bem, muito único ainda? trabalho? Oi? É, eu sou o único ainda aqui? É porque eu abri tarde, sabe? Eu cheguei agora, eu abri tarde. Eu abri agora mesmo. Eu acho que, de repente, as pessoas ficam esperando, né? Mas você é o único, sim, por enquanto. Ah, já entrou aqui a Jaqueline. Jaqueline Dias. A nossa empresa está com bastante gente já se cadastrando em tudo quanto é que a conferência que vai ter lá do COP26, né? Ah, com certeza, E tem nossa. umas antes Futuro vai também, ser... e tem umas outras também antes, tipo essa que eu estou Sim. assistindo, né? De outros jornais e outras coisas na Europa, lá nos Estados Unidos. Aí eles estão também se cadastrando, estão entrando, aí eles pedindo cada um ir entrando numa, cadastrando noutra, para a gente ficar depois fazer um resumão. Você trabalha em que setor mesmo, Michel? Olha, eu trabalho em vários setores, mas o meu é de tecnologia da informação. Ah, tá. E Eu, você tem um interesse especial, não, por esse tema, assim, da COP? sim, porque eu que cuido de toda a parte de normas, né? Então, Entendi. eu fiz os cursos todos do GHG, do protocolo, vários cursos, né? Vários treinamentos. E tudo Entendi. relacionado a renováveis também. Então, eu tenho que ficar inteirado Mas, bem. Então, não adianta só saber a norma, né? Você tem que... A norma que eu estou falando do standard, né? Você tem que sei, estar inteirado em tudo, saber o que está saber acontecendo, né? usar, né? Isso. É Já tem uns 6 meses interessante. que eu estou numa empresa do mesmo dono da empresa que eu trabalho, como a pessoa responsável pela parte de Entendi. normas, né? Eu cheguei a fazer um relatório lá para eles. Olha, É o primeiro, é, né? É o draft que eu falo para eles. Isso aí é o primeiro relatório, não tenho experiência suficiente, mas deu para a o gente montar relatório você está... direitinho do GHG. Relatório do GHG, né? Do inventário, entendi. Mas deu para a gente ter uma boa ideia de quanto a gente emite. Eu achei que você tinha algum interesse, né, a sua empresa, com relação a negócios, né, do clima, Também, e também. tá bem? A nossa, o propósito da empresa é justamente através de blockchain, da tecnologia de blockchain, mostrar toda Sei. a transparência, toda cada etapa, né? Porque isso é oferecido pelo blockchain, para justamente evitar double counting ou então greenwashing. Porque tem governo fazendo isso, né? Não só empresas, instituições, mas governos fazendo isso lá fora. Então, ou então, em- de uma certa forma, enganando o público, né? Falando que a energia vem de gás, através de gás, e no fim das contas é misturada, entendeu? Foi o que eu expliquei até pro presidente da empresa. Eu tenho carro elétrico. Eu falei, o seu carro é elétrico, mas a energia que você botou no seu carro, ela é mista. Porque na Europa não tem energia limpa, nenhuma, muito raro. Então, até aqui chegou no seu carro para você carregar o carro é mista. Ela tem carvão, teve carvão ali, que é uma das piores, se não for pior, né? E é muito usado na Europa, em grande escala, Alemanha, né, principalmente Europa. A França já é mais usina nuclear, tem mais de 300 usinas nucleares. E a França, a energia nuclear, tem também esse debate, né, se é limpo ou não é limpo e tal. Então, a propósito da empresa é justamente esse. Ah, tá. Então, deixa eu anotar aqui para o Josemar, entrou aqui. É, eu acho que
Não sei se ele tem aqui. Não sei se eles têm aqui o link. Deixa eu mandar o link para eles. Estou mandando. Depois, Fátima, eu mando para você um Sim. link só para você ter uma ideia do que a empresa tá fazendo, né? Eu gostaria de ver, sim. Tem até um Eu vídeo que gostaria de ver. tem um vídeo que eles Oi, fizeram agora Priscila. na Itália com toda a embaixada da Inglaterra e da Itália lá, fizeram uma reunião, uma conferência, né? E mostraram até como é que eles fazem os tags nas árvores. Cada árvore é controlada através de um GPS, tem um prego com um chip que é inserido dentro da árvore, que é impossível se você tirar, só arrebentando. Mas aí eu mando, você vai ver, você vai entender mais ou menos. Quero ver, sim. Então, pessoal, olha, são 19h05. Esperar mais uns minutinhos, ver se o pessoal chegou. Chegou a Priscila, a Jaqueline. A Priscila agora é professora também da Sinergia, né, Priscila? Eu vi seu nome lá, que interessante. Gostei de ver, viu, Priscila? Você viu só que chique, Fátima? Tamo junto. Você tá chique mesmo, viu? Acabou de entrar, já vai. É isso mesmo, tem que compartilhar, né? É importante compartilhar conhecimento, né? E dar aula, se você domina o tema, vamos em frente. A Dara chegou. A Dara é do nosso curso. Oi, Dara, tudo bem? Eu não lembro da Dara Magami. Porque a Jaqueline, né, da Sinergia, divulgou bastante, mas como o Miguel estava falando, Michel, está tendo bastante concorrência de lives, então a gente tem bastante concorrência aí. Então, chegou a Luz Dondeiro, é outra também que sempre está presente, o Josemar, tudo bem, Josemar? Lá em Manaus, né? Tudo bem, professora. No meio da selva, né, Josemar? Tudo ótimo por aqui. Nós Bom. estamos sem internet aqui em Manaus. É? Por quê? Eu acho que a rede da NET, que aqui é NET, a maioria é NET, não está funcionando desde a tarde. Eu estou usando os dados móveis do celular. Entendi. Da NET está fora do ar. Olha só, ainda bem que tem os dados móveis, né? Eu também já tive que recorrer. É interessante. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Dara quer falar alguma coisa? A Priscila já deu um oi. A Jaqueline também, se quiser falar algo. Jaqueline. Conseguem me ouvir? Oi, Dara, estamos ouvindo você. Pode falar. Boa noite. Não, só boa noite. Desculpa o atraso. Você é da turma do GE? Então, na verdade, eu tô aqui meio de abelhuda, porque minha amiga me passou o link e falou: ai, Dara, vai ter uma live sobre a COP26, acho que você vai gostar. E eu entrei. Mas foi aberto ao público em geral. A Jaqueline, a Sinergia, divulgou no LinkedIn, qualquer pessoa pode assistir. A ideia, a gente, é compartilhar conhecimento, tá? Tá bom. E eu estou fazendo isso de forma voluntária, que eu tinha prometido já para o pessoal. E olha, e já vou adiantando para vocês, vou falar sobre os resultados da COP26. Então, hoje é a live 2, depois nós vamos ter a live 3, que é pós-COP26. Então, lá para final de novembro, eu devo fazer uma live, uma síntese, né? Ver aqui o que o pessoal trouxe. Espero que eu possa trazer boas notícias para todos nós. Jaqueline, a Jaqueline apareceu, deu uma saidinha, né, Jaqueline? Bem-vinda. A Luz também, o Bruno está aí também. Oi, boa noite. Boa noite, Jaqueline, bem-vinda. Obrigada. A Jaqueline também passou o link para eu participar. Fez muito bem, Vitor. Sejam todos bem-vindos. Bruno está aqui também. Obrigada.
A Luz Boa noite, Dondero, que é aluna. Oi, Bruno, pode falar. não, dando boa noite para todo mundo. Boa noite. A Luz está aí também é aluna nossa, né? Então, já passou 10 minutinhos, então está na hora da gente chegar e começar. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Obrigada, Michel. Michel passou aí os dados aí da empresa onde ele trabalha, né? Só uma dúvida. A reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada onde, se ela for? Ela vai ser disponibilizada, eu ainda preciso ver com a Jaque, mas ela está colocando no YouTube, ela colocou a UNA no YouTube. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Geral, tá? Está sendo disponibilizada. E como a gente tem um grupo grande de alunos, a gente disponibiliza também internamente da Sinergia e da Eco Universo, que eu sou da Eco Universo, é uma parceria, a gente disponibiliza também pelo WhatsApp, para os grupos, né, que frequentam a Sinergia. Cristina, chegou, bastante gente chegando. A gente, então, vai começar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Então, vamos fazer assim, a ideia é a gente ir até às 20h30. O assunto, ele não é difícil, ele é complexo, ele é novo. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Às vezes, o que você vai perguntar vai ajudar um outro participante. Então, fiquem à vontade, aproveitem que aqui nós todos estamos aprendendo, inclusive eu, porque esse assunto ele é denso, desde que saiu o relatório do IPCC, o 6º relatório agora em agosto, a gente vem se atualizando, eu dou aula sobre o tema, então eu estou me atualizando todos os dias, né, que as coisas estão evoluindo. Então, bem-vindos todos. Eu vou fazer assim, eu falo um tópico, aí eu dou uma paradinha, falo, gente, tem alguma dúvida? Para quando eu for mudar um pouco mais de assunto, eu chamo vocês, mas se tiver, escreve aí no chat, se tiver alguma dúvida crucial, aí depois para não esquecer, tá bom? Vamos lá. Então, a live 2, ela fala o seguinte, rumo à COP26, tá bom? Então, nós estamos aqui, rumo à COP26, eu estou aqui, tá? E vamos começar. Então, os principais temas que serão abordados na COP26. Nós fizemos a live 1, que foi no dia 10 de outubro, foi 10, não, dia 8 de outubro, né? Faz 10 dias. E nós falamos sobre o resumo do relatório do IPCC, do 6º relatório. E falamos sobre as questões contextualizadas, né, as questões fundamentais, aqueles princípios, alguns conceitos, e agora nós vamos estar falando sobre os principais temas que vão ser abordados na COP26. Então, vamos entender, eu trouxe só alguns slides, né, um pouco diferente da live anterior, para a gente entender o contexto, entendendo os desafios do Acordo de Paris. Então, os desafios, gente, eles não são dos menores, tá? Eles, vejam só, os desafios começam pela perda econômica, né? A perda econômica, a perda econômica, ela vai desde 10%, né, até, no último cenário, pode ser muito mais de 23%, né, a redução da perda econômica. Então, se você olhar os cenários, nós temos o cenário de 1,5 grau, 3 graus, 2 graus e 4 graus. São os principais cenários que estão sendo desenhados, porque é em cima desses cenários que a COP26 vai trazer, né, todo o instrumento para lidar com a questão da emergência climática. Tudo bem, turma? Então, 1,5 grau, vejam que a parte que mais vai aquecer é essa aqui do centro, que é justamente a parte norte no Brasil, noroeste. Eu hoje estava lendo que essa parte aqui, mais para o noroeste da Amazônia, pode aumentar nesse cenário aqui, pode dobrar
o que está previsto aqui. Se aqui está previsto 1,5 grau, aqui pode ir até 3, tá? Porque é uma parte que ela tem uma intensidade maior de aquecimento e falta de umidade, por falta de umidade também. Então, a perda econômica até 10% até 2050. Se a gente ficar num cenário de aumento de 3 graus, isso daqui, gente, essa temperatura até 2100, tá bom? De 3 graus até 2100, a gente vai entrar nesse... Desculpa, aqui embaixo, 2 graus. É um pouquinho pior do que 1,5 grau, tá? E o PIB poderá reduzir, em geral, o PIB dos países desenvolvidos em até 11% anualmente, que não é pouca coisa. Quando você fala num aumento de temperatura de 3 graus em cima dos níveis pré-industriais, que era de 15 graus, a temperatura média do planeta, então vai para 18 graus até 2100, o PIB poderá reduzir até 18 anualmente. Quer dizer, acumulativo, cada ano reduz isso. E se a gente não fizer quase nada e chegar em 4 graus em 2100, se é que a gente vai conseguir chegar vivo lá, a renda poderá reduzir até 23%. Então, esses são os cenários, tá, que eles desenharam nesse relatório que a gente chama da AR6, que é Assessment Report, do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um membro da ONU, a organização técnica dentro da ONU, que lida com essa questão climática. É o braço técnico da ONU, que tem colaboração de cientistas do mundo todo, Brasil inclusive. Vários cientistas fornecem informações para a ONU. Para eles terem essas informações do mundo todo, eles compilam esses dados, tá bom? Então, entendendo o desafio do Acordo de Paris com os países tão diferentes. Eu peguei esse mini manual Acordo de Paris e eu sugiro que vocês vejam esse manual, um guia para perplexos. Ele foi divulgado agora em setembro, eu não tinha lido ainda. Muito interessante, ele fez uma analogia do que é o Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris ele se compõe de 195 países, né, que precisam decidir urgentemente o que fazer para conter, né, o sistema terrestre não colapse, né, devido ao efeito da mudança climática, né? Então, o Acordo de Paris ele tem essa urgência. E aí, o que acontece? Ele precisa de uma reforma estrutural, de uma economia mundial que mude, saia da economia baseada em combustível fóssil e vá para a economia de baixo carbono. Então ele precisa estabelecer metas de redução, ele precisa ajudar os países a se adaptarem com tecnologia e com recursos financeiros também. Ele precisa resolver uma questão de demanda por dinheiro, que é dos países pobres. Tá? Então, tem essa questão da demanda por dinheiro que ele precisa resolver, que é a parte mais nevrálgica desse acordo, porque o pessoal tenta, ao máximo, né, fugir da raia. E o acordo ele completou em 2020 5 anos, e a reforma do sistema econômico se encontra numa encruzilhada, porque era para já em dezembro de 2019 ter definido todas as regras para implementar o Acordo de Paris, e eles não conseguiram. E aí eles fazem uma analogia, eles dão bastante informação a esse mini manual. Eles falam o seguinte, numa linguagem assim, bem simples e bem jocosa, bem descomprometida, né? Bem simples e alegre, que a gente dá umas risadas de vez em quando. Ele fala o seguinte, olha, imagine uma reunião de condomínio, isso vai ser a COP26. Uma reunião de condomínio, onde você tem um prédio super antigo, que ele está falando que é o planeta Terra, né? Um prédio super antigo, cheio de moradores, perto de 200 moradores, 200 apartamentos, sendo que tem moradores muito antigos que chegaram no prédio e foram se estabelecendo, foram usufruindo do prédio, e tem aqueles moradores que chegaram agora. Tem alguns moradores que se tornaram ricos e começaram a mudar, foram lá para a cobertura.
Tá? E aí eles estão num outro patamar, né, de apartamento. Tem aqueles moradores que são remediados, estão num andar intermediário e são remediados. Tem aqueles que são pobres, e tem aqueles que são muito pobres, que estão lá num puxadinho do prédio. Só que agora o prédio ameaçou de desabar. E eles querem fazer o seguinte, eles querem fazer uma reunião de condomínio, onde todos vão ter que colaborar, investindo dinheiro, mudando seus hábitos, mudando o seu modo de vida para esse prédio não desabar. Essa é a COP26, onde você tem países muito diferentes, muito pobres, outros muito ricos, né? Aqueles novos ricos, como é o caso da China, aqueles já que são bem ricos, que são muitos países da União Europeia, Alemanha, Japão também, e aqueles novos ricos, como a China, como até, né, alguns países que são emergentes, alguns emergentes, que são os remediados, e os muito pobres, como países da África, por exemplo. Então, gente, vamos arregaçar as mangas. O que o Acordo de Paris fala? O Acordo de Paris ele tem uma meta que ela era oficiosa, continua sendo oficiosa, aliás, só que ela está se tornando cada vez mais premente, cada vez mais sendo necessária. Vocês estão vendo bem o slide? Está tudo bem, turma? Tá, sim, o slide no momento está naquele dos quatro... Ele não mudou, ele continua no mesmo daqueles planetas, passando o aumento da temperatura. Então ele está com problema. Então deixa eu fechar e vou abrir de novo. Tá? Então vamos lá. Conseguiram ver? Um outro Sim, slide? agora mudou. Sim, agora sim mudou. Então tá. Então a meta oficiosa passa a ser meio que uma meta que vai ter que ser implementada, né? A ser o alvo da COP26. Porque ela começou lá no ano 2009, quando o pessoal, os países insulares, aquelas pequenas ilhas do Pacífico, principalmente, foram na reunião na época que aconteceu, que acontece todo ano, né? A Conferência das Partes, que são as COPs, eles foram lá e falaram assim, gente, 2 graus não dá, nós vamos perder nossos países, nós somos muito pequenos, o mar vai nos cobrir. Então, precisa ser no máximo 1,5 graus o aumento de temperatura média do planeta. E aí foi quando, em Paris, eles fizeram uma passeata, um movimento muito agressivo, né, mas importante, e o IPCC foi solicitar, então aí eles fizeram essa meta oficiosa, olha, a meta para até 2100 é que não ultrapasse 2 graus Celsius o gradiente de temperatura, mas a gente vai fazer muitos esforços para não ultrapassar 1,5 graus. Então, 0,5 graus, o que faz de diferença? Então, o IPCC, ele foi solicitado a fazer um estudo, e lançaram, né, 2 anos atrás, 3 anos atrás, um relatório sobre 1,5 graus, os impactos. Então, o que vai acontecer com relação a 1,5 graus? Se passar de 1 grau, de 1,5 graus, farão as ilhas do Pacífico desaparecerem, tá? E aumentam as chances do colapso do manto de gelo na Antártica e agravaria as demais secas no Nordeste do Brasil. Isso é só para dar alguns exemplos, tá? De incrementos no impacto. Então, 0,5 grau a mais faz muita diferença. Então, começou a ficar séria a situação de ser 0,5 grau a menor. Então, em vez de 2, 1,5 graus. Então, a meta de 1,5 graus foi assumida como a real pela União Europeia, pelos Estados Unidos do Joe Biden. Tá? Então, a decisão do Acordo de Paris, manter a meta de 1 grau Celsius viva e ao alcance. Gente, vamos fazer de tudo para ela ser a nossa meta. E para ter chance de limitar esse aquecimento de 1,5 graus, no máximo, até 2100, o mundo ele tinha, o planeta todo, que é o condomínio, né, de vários países, de vários apartamentos, ele tem um orçamento, e o orçamento era de 1 trilhão de toneladas, 1 trilhão de toneladas de CO2 até 2100. E já foram gastos quase 1 trilhão, 2 trilhões e 400. Então, para não chegar em 1,5 graus,
é preciso que a quantidade total que podemos emitir é de 400 bilhões de toneladas de CO2. Só 400. Que se você considerar uma emissão média de 36,4 bilhões de toneladas todo ano, que é acumulativo, né? Você emite e demora, às vezes, mais de 100 anos para sair da atmosfera, esses gases. Isso eu falei na live 1, lembra? Então, nós temos em média de 7 a 10 anos só para reduzir, né, ao máximo e não emitir esses 400 bilhões de toneladas de CO2. Tá? Nós não podemos, porque se a gente emitir de 7 a 10 anos, a gente vai atingir 1,5 grau. E como que nós vamos fazer isso? Então, voltei àquele gráfico que eu apresentei na semana lá da outra live, com os 5 cenários, né? E a conta não fechou. Por quê? Porque a NDC, que na verdade é o documento que cada país entregou no Acordo de Paris, é a contribuição, né, nacional determinada, a NDC, esse documento entregue no Acordo de Paris pelos 195 países foi em 2015, e a cada 5 anos é preciso rever essas metas de redução. Eles precisaram rever, e os que reviram caiu só 12%. Então, faz só cosquinha, né? E ainda deixa o mundo rumo a 2,7 graus. Nesses 5 cenários aqui, emissões intermediárias, que é muito alto, porque não poderia ultrapassar de 2 graus. 1,5 grau já é catastrófico. Imagina 2 graus, imagina 2,7. Então, eles estão pedindo maior ambição, que os países realmente reduzam as emissões. Então, grandes esforços de redução vão ser necessários, e temos mais de 50% de chance de atingir e ultrapassar 1,5 grau entre 2021 e 2040, aqui perto de 2030. Tá aqui, olha. 1,5 grau. E o melhor dos mundos seria nós ficarmos nessa curva aqui embaixo, olha, essa linha amarela são as emissões reais, históricas, e aí a gente vai aqui, ó, vai descendo e consegue chegar, passar um pouquinho de 1,5 grau, 1,6, e depois consegue chegar no final do século em 1,4. Isso são os cenários previstos pelos cientistas, tá? Então, essa é a situação. E se a gente conseguir limitar a 1,5 grau, se além da gente, né, a gente vai precisar fazer o quê? Nós vamos precisar ter emissão zero líquida em 2050. Então, olha só, a gente precisa ter aqui, tá vendo essa curva? Aqui, esse gráfico é de bilhões de toneladas de CO2. Faltou tonelada aqui, depois eu preciso pôr. Bilhões de toneladas, tá? Então, aqui, olha, tá vendo que é perto de zero em 2050? Então, para atingir 1,5 grau no máximo, nós precisamos de, até 2050, ter zero líquido. Ou seja, o que emitir, nós vamos ter que capturar e pôr em algum lugar. Tem jeito. Então, vão ser necessárias mudanças transformadoras, já falei para vocês na live anterior, e senão a gente vai ter um número enorme de mortes, de perdas de colheitas e assim por diante. Vai ter muito impacto na agricultura. Então, precisa de ações muito rápidas e transformadoras. Então, a COP26 é o dia que vai ser feito isso. Eu estou mostrando de novo os processos biológicos, com as árvores que você captura o dióxido de carbono, tá? Então, é a forma de capturar, natural é essa, é um processo biológico, ou se não, sistema de captura e estoque de carbono, já um equipamento técnico, onde você envia por tubulação para o centro, né, para o fundo, né, aqui da Terra, para várias camadas, bem distante da superfície, ou envia por mar, né, lá para o fundo do mar, para algum, provavelmente, poço de petróleo aberto, ou vai ter que abrir o poço também. Mas nós temos muitos poços de petróleo abertos no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Vamos lá? Fátima. Oi. Deixa eu só te perguntar, em relação ao orçamento de carbono que você falou, eu acho que a gente teria por volta, dentro desse orçamento, né, 1 trilhão de toneladas de gás carbônico, certo?
isso seria o que a gente poderia emitir para a atmosfera até determinada data. Até 2100. A nossa emissão total até 2100, então, deveria ser de somadas, né? 1 trilhão de toneladas de gás carbônico. Exatamente. Entendi. E nós já E aí emitimos 2,4 trilhões. 2,4 trilhões? Trilhões. Milhões, né, que você falou. Trilhões. 2,4 trilhões. O nosso orçamento, para não ultrapassar 2 graus em 2100, é de 1 trilhão de toneladas de CO2. Então, a gente já... Só um minutinho, alguém está com o alto-falante ligado, se puder desligar, eu agradeço, tá? Não sei se é quem está falando, mas quem está falando é o Bruno? Oi, Bruno. Então, deu para vocês entenderem, gente? A situação é essa mesma. 2,390 bilhões, para ser mais exatas, milhões. 2 trilhões 390 bilhões de CO2, de toneladas de CO2 já foram emitidas até 2019. Entendi. Quase, então, a gente teria... 2,4 trilhões. Quase 2,4 trilhões. E aí calcularam de que a gente já emitiu esses 2 trilhões que você comentou. E aí até 2100 a gente pode emitir mais 1 trilhão, então. Não, a gente só pode, até 2100 a gente só pode emitir 600 para não ultrapassar 2 graus. E 400 para não ultrapassar 1,5 grau. Entendi. Então, nós já emitimos, quer ver, ó, que o outro slide tinha 2,39 trilhões de toneladas de CO2. Tá? E nós temos um orçamento de 3 trilhões. Então, falta praticamente 600, né, bilhões, não é isso? 0,6 trilhões para 2 graus, ou se não, 0,4 trilhões, que é 400 bilhões, para 2 graus. Perfeito. Entendi, obrigado. Tá bom? É mais ou menos isso, gente. Então, vamos lá. Então, obrigada pela pergunta. O Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem um processo, eu estou mostrando aqui para a gente entender. Então, a gente teve 195 países acordando em 2015. Em 2019, como o acordo ia entrar em vigor em 2020, vocês estão vendo o slide? Sim. Tudo bem? Tá, ótimo. Em 2019, ele ia entrar em vigor em 2020 e ia ficar durante 5 anos até 2025. Só que em 2019, eles não conseguiram entrar num acordo. Se um não concorda, eles não podem assinar. Porque isso é feito com diplomacia. É o princípio das Nações Unidas. Então, se um país não concordar, eles não fecham um acordo. Tem que todos concordar, 195. Então, não conseguiram, né? Não conseguiram acordar as regras, né? E foi adiado para 2020. Então, na COP25, que aconteceu em 2019, era para já ter entrado em vigor o Acordo de Paris em 2020, mas foi postergado um ano. E aí veio a pandemia da Covid-19 e o que aconteceu? Não aconteceu a COP26, ela foi adiada. Foi adiada aqui, olha, para 2021, tá? Que é novembro, que vai ser agora no dia 1º de novembro, na Escócia, em Glasgow. Né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Faz parte do Acordo de Paris a revisão das metas de todas as NDCs, que são as metas de todos os países, a cada 5 anos. Então, se eles entregarem em 2015, em 2020, eles tinham que revisar. Então, em 2020, a revisão das NDCs de todos os países. Até agora está faltando uns 60 países para entregar mais ou menos isso. Mas está andando. E em 2021, que foi esse ano, no mês retrasado, foi entregue o 6º relatório do IPCC. O IPCC, a cada 6, 7 anos, emite um relatório novo. Ele atualiza os dados, né, porque está sempre andando,
as mudanças climáticas estão andando. Então, infelizmente, e ele atualizou agora em agosto, justamente para servir do quê? De base técnica para a discussão do Acordo de Paris, que é uma discussão, o quê? É uma discussão econômica, né? Político-geográfica. É uma discussão muito... envolve políticas, envolve a questão, né, de você ter aí uma economia mais ou menos abalada e assim por diante. E a COP26 vai acontecer aqui em 21 de novembro. Olha, cada 5 anos as NDCs têm que ser revisadas, 2025 vão ter que ser revisadas, e 2030 é um ano que muitos países estão falando que vão se tornar zero em carbono, emissão líquida zero, mas o prazo do Acordo de Paris é 2050. É necessário ter emissão líquida zero em 2050. E o que o tratado fala? Ele foi assinado por 194 países, e olha aqui, gente, as metas nacionais são definidas voluntariamente, não foi como o Acordo de Quioto, o Protocolo de Quioto, que foi top-down, aqui foi bottom-up, que eles estão chamando de baixo para cima. Os países, eles têm obrigação de cumprir as suas metas, suas NDCs. E se eles não cumprirem, eles têm que justificar o descumprimento. Vai ter sanção, vai ter algum tipo de punição? Não, não há punição para quem não cumprir as metas. Só que o mercado não vai aceitar. Os outros países não vão aceitar. Né? Então, nós temos países que não cumprirem, podem sofrer as pressões das relações comerciais, as barreiras tarifárias e várias sanções de produtos. A própria União Europeia, até os Estados Unidos também já anunciaram que aplicará taxas de importações de produtos de alto carbono, alta intensidade de carbono, a partir de 2026. Então, conforme eu falei, o acordo segue as regras das Nações Unidas, ou seja, todos têm que concordar. São decisões o quê? Tomadas por consenso. E é uma negociação desafiadora, porque cada um, como eu falei no prédio lá, que vai precisar sofrer uma reforma, senão vai desabar, que é o nosso caso aqui, nós temos nações muito diferentes, muito ricas, como a Noruega, Estados Unidos, e as ilhas, como Tuvalu, que podem desaparecer com a subida do nível do mar, são bem pobres, e o Paraguai, né? Só para citar alguns exemplos. Então, ele quer estabilizar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus, fazem esforços para 1,5 graus, compromisso de metas de redução, eles estão batendo nessa tecla, mitigação, redução. E eles querem que os países apresentem estratégias de longo prazo para atingir um equilíbrio entre emissões e remoções. O Brasil não fez isso. Eu vou apresentar para vocês. O Brasil não fez. Porque o país ele tem que transmitir credibilidade. Né? Como que o Brasil vai alcançar a neutralidade climática por volta do meio do século, em 2050? Não falou. Aliás, o Brasil tinha falado que ia conseguir a neutralidade em 2060. Né? Os compromissos que serão revisados periodicamente de forma a aumentar a ambição. Então, eles querem a cada 5 anos revisar os compromissos, porque a gente vai precisar, muitas vezes, ter que aumentar a ambição, ou seja, aumentar a redução. Olha a nova NDC do Brasil. Eles estão chamando de pedalada climática. O Brasil, ele tinha, a meta dele, olha só, meta 2025, estão vendo esse quadro aqui à direita? É reduzir 37%. Meta 2030, reduzir 43%. Em cima do que? Do ano base. O ano base, qual ano é? 2005. Aqui, ó. O segundo inventário de 2005, o Brasil emitia 2,1 gigatoneladas, que é a mesma coisa que bilhões, tá, gente? O Brasil é o 6º maior emissor. Se a União Europeia não fosse um conjunto de países, o Brasil seria o 5º maior emissor. A União Europeia é o 5º, porque é um conjunto de países, por isso que é maior que o Brasil. Está na frente do Brasil. Então, o Brasil, em 2005, ele emitia 2,1 gigatoneladas. Ele já tinha divulgado esse inventário. Olha o que ele fez em 2010. Ele revisou para maior. Só que ele não aumentou a meta dele.
Então, com esse inventário original de 2015, que ele apresentou a primeira NDC, a ambição dele era de emitir só 1,3 gigatoneladas. Agora, com a nova meta, ele vai emitir quase 1,8. Ele vai emitir a mais. Porque o problema não é quanto vai reduzir também, é porque a gente tem um orçamento, nós não podemos pôr a mais toneladas de CO2, nós temos que retirar e não aumentar. Então, como que o Brasil vai chegar na COP26 com essa posição? Aqui é a mesma coisa, meta 2030, o Brasil vai, ao invés de ficar com 1,2 gigatoneladas, né, de saldo do que ele conseguiu reduzir em 2030, vai ficar com 1,6. Né? Então, para o esforço adicional de não ultrapassar 1,5 graus, o Brasil fez o contrário. Né? O Brasil, ao invés de reduzir, aumentou a emissão. Então, o ajuste da NDC do Brasil foi considerado pedalada climática, ou seja, burlou um compromisso, e as comparações líquidas, de emissões líquidas da NDC brasileira, ela reduz essa ambição e atrapalha o acordo do clima. Tá? Então, a nova NDC do Brasil reduz a ambição ao invés de aumentar. Então, ela faz o quê? Ela não vai na linha da urgência da situação do clima. Parece que não está sensibilizado. Então, ela fala o seguinte, e outra coisa, ela fala que ela pode aumentar, o Brasil fala que pode aumentar, sim, essa ambição, mediante o pagamento de 10 bilhões de dólares por ano, sem mencionar a base desse valor e o plano de utilização desse recurso. Ele ainda foi e pediu dinheiro. E o Brasil é a 12ª maior economia. Ele não está numa posição de um país tão vulnerável e pobre, ele é país emergente, mas em desenvolvimento está entre os melhores. Né? Então, o Brasil não segue as estratégias para uma retomada de baixo carbono. Olha só, o Fundo Amazônia, o Brasil jogou fora de 1,3 bilhão de reais, ele foi suspenso por iniciativa do governo brasileiro, e então o Brasil vai ser questionado a sua credibilidade. E a gente precisa de credibilidade para trazer investidores para comprar créditos de carbono, que nós vamos ter bastante aqui. Energias renováveis, na questão da floresta, de evitar desmatamento. Nós temos alguns projetos ambiciosos aí, sendo feitos, inclusive, pela iniciativa privada. Então, afastando o interesse de investidores e reduzindo a possibilidade de novos acordos comerciais. Tá? Então, o que a COP26 vai pedir também? A COP26 ela vai pedir uma transparência melhor, mais aprimorada. Tá? Ela quer que criem os sistemas de informação para promover um amplo conhecimento sobre o atendimento às disposições do acordo. Então, ele quer os documentos validados, né, demonstrados com memorial de cálculo, e ele quer relatórios bianuais dessa transparência, já deu o nome BRTs, né, relatórios bianuais de transparência, onde os países reportam o inventário dos seus países, quanto que eles venderam de créditos de carbono, quanto que eles compraram, né? Se eles apoiaram os países pobres ou não, o suporte financeiro recebido, o nível de financiamento que eles necessitam para cumprir a sua NDC, comprovando por que eles precisam para mitigar, reduzir as emissões, que isso implica em transformar a tecnologia, mudar a tecnologia, por exemplo, automóvel híbrido, automóvel, né, com energia elétrica, e adaptação ao clima. Tudo bem, turma? Até agora, tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Tá complicado? Não, tá bem claro, tá bem didático. Tá bom, ótimo, vamos lá. Então, nós agora vamos falar... Opa, aqui fugiu do lugar. Vamos encontrar o lugar novamente. O artigo 6, né? A gente falou da padronização. Nós vamos falar agora do artigo 6 do Acordo de Paris. O artigo 6 é um dos artigos mais falados. Tá? Ele fala o seguinte, o mercado de carbono.
O mercado de carbono, ele é aquela troca, né? Cap and trade, né? Então, você oferece créditos de carbono para venda ou você compra, né? E aqui, quando eles estão falando mercado de carbono, eles estão falando entre países. Imagina, você vai vender crédito de carbono entre países e instituições privadas também. E essa vai ser a grande estratégia de pagar o investimento necessário para você mudar tecnologias, para você mitigar emissões. Imagina uma fábrica que tem uma meta de reduzir 10% das emissões, vai ter que mudar a tecnologia. Ele vai precisar de investidores, não é isso? Então, o valor unitário do crédito de carbono é 1 tonelada de CO2, equivalente. Né? Tanto para vender quanto para comprar, é a métrica, é 1 tonelada de CO2 equivalente. Né? Então, ele vai ser sempre mensurado nessa métrica. E como que vão ser os instrumentos, né? Ou seja, os mecanismos que vão ser implantados para fazer esse compromisso acontecer de uma maneira fiel, né, ao mercado de carbono, de que ele não vai ter dupla contagem. Como é que eles vão implementar isso? Porque imagina, se vocês pensarem no protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto foi um grande ensaio, foi muito bem, teve problemas? Teve, mas foi muito bom e muito útil, porque se aprendeu bastante com ele. O protocolo de Kyoto, ele tinha um mecanismo que só alguns países tinham meta de redução. Aqui todos os países têm. Então, só comprava os países que tinham meta de redução. Né? Eles precisavam comprar, só quem precisava comprar. Aqui, não, aqui vai comprar quem quiser, né, atingir a sua meta, né, de redução que ele prometeu lá na NDC, e ele não consegue fazer internamente, então ele vai comprar de um outro país. Agora, se o Brasil vender créditos para os Estados Unidos, vender 1 milhão de créditos de carbono, 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente, os Estados Unidos vai vincular, vai ter que colocar no relatório dele que ele comprou 1 milhão de toneladas do Brasil. E o Brasil vai ter que colocar que vendeu e vai ter que aumentar a meta dele de 1 milhão de toneladas. Ele não pode considerar isso como ele já cumpriu a meta dele, porque ele vendeu. Então, os dois lados têm que contabilizar. E como que isso vai funcionar? De uma maneira que seja justa e de uma maneira que seja auditável, né? Que não apresente falhas na dupla contagem. Então, eles falam o seguinte, que esse é um mecanismo muito bom, que ele vai, socialmente, ele vai trazer benefícios, ele vai trazer maneiras de você minimizar custos, porque você vem com tecnologias, com grandes projetos, e você implanta em outros países, você gera empregos, né? Você minimiza custos, porque você tem quem tem dinheiro investindo ali, né? E você vai implantar dentro daquele país. E essas metas das NDCs, a cada revisão, a cada 5 anos, agora em 2025, se eles conseguirem fazer esse mercado agir bem, eles vão conseguir aumentar a ambição, para reduzir mais ainda. Se o mercado estiver aquecido e for atraente, ou seja, eu quero comprar crédito de carbono, olha lá, eu vou comprar de energia fotovoltaica, olha lá, eu vou comprar de um aterro sanitário, olha lá, eu vou comprar de uma energia eólica, vou comprar de um biodigestor em fazendas de suínos, eu vou comprar assim de uma energia, né, de biomassa, geração de energia de biomassa, tá? Vou comprar de um reflorestamento de uma área degradada, né? Então, ela gera oportunidade de negócios. E só que ela tem que evitar dupla contagem e precisa criar esses registros, né, das transações, garantindo os incentivos às transações internacionais, sem prejudicar, né, as metas globais, porque, gente, o planeta é um só. A gente agora está falando de meta global. Não adianta só diminuir aqui, não. Tem que diminuir na atmosfera. Não interessa que você vendeu para o outro, né? Então, e outra coisa, e se um país tiver um problema com o outro, por conta da implementação do tratado, tiver um atrito, tiver uma briga, um mal-entendido, ou
um entrave? Quem é que vai julgar isso? Então, o artigo 6 do mercado de carbono vai ter que tratar tudo isso. Quem vai ser a autoridade que vai julgar casos difíceis? Casos de, né, de falta de acordo entre os países? Quem vai ser o juiz? Então, é preciso uma diplomacia, é preciso a questão jurídica e a questão contábil também, né? Um incentivo aos projetos de menor quantidade de carbono, né? Menos intensos em carbono, e para poder viabilizar. E o mercado vai ficar atento, e tem muito a ver com a credibilidade, que aquele projeto vai adiante, que vai dar certo. Então, aí no Brasil... Fátima, ainda não... Oi. Gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Quem fiscaliza, por exemplo, se um país está cumprindo as metas de redução? Então, é isso que a gente... Vocês estão me vendo? Não estou vendo. Eu estou sem vídeo, desculpa, estou sem vídeo. Então, justamente esse acordo, agora na COP26, o artigo 6, ele vai tratar disso. Por quê? No protocolo de Quioto, quando teve, que foi, né, um grande ensaio, conforme eu falei, no protocolo de Quioto, você tinha uma comitiva da ONU, né, do PCC, que eles... Então, você tinha um projeto de carbono. Então, tinham as empresas que traziam uma entidade de terceira parte, que verificava o projeto internamente no país, e depois você tinha uma entidade da ONU que vinha para ratificar. Sim. Entendeu? Então, eles vão ter que decidir como isso é feito. E isso vai ser feito também através desses registros, né, que eu mostrei para vocês. Anualmente, esses registros têm que ser emitidos e provavelmente eles vão ser fiscalizados, talvez de uma forma de amostragem, talvez não 100%, não sei. Eles vão estar acordando agora na COP26. Sim. Fátima, uma outra pergunta. Em um tempo, o mercado de crédito de carbono, ele ficou assim, não sei se a palavra correta seria inativo, não parou de... Aqui no Brasil parou de ter, por exemplo, eu lembro que quando teve a venda do aterro de biogás, por exemplo, na região de Perus, depois daquela venda de crédito de carbono, deu uma estabilizada, parou de ter esses comércios. Como que ficou essas questões de crédito de carbono? Sim. Entendi. Em 2012, encerrou o prazo de vigência do Acordo de Paris. Tá. Em 2012, era de 2005 até 2012. No Brasil, ainda tem alguns créditos que estão esperando, inclusive o artigo 6 também do Acordo de Paris, ele também vai discutir os créditos de carbono de Quioto. Eu não mencionei aqui, que é um caso menor, mas ele vai também ter que desenrolar esse nó que foi feito, porque o Brasil, por exemplo, tem créditos a serem transacionados, só que hoje não compensa por causa do valor, e eles querem que sejam novamente reativados, vamos dizer assim. A União Europeia, ela, por exemplo, ela continuou até 2020. Lá na COP, se não me engano, de Copenhague, eles resolveram continuar, já que não foi aprovada a prorrogação do protocolo de Quioto, alguns países resolveram, não, nós temos vários projetos em andamento, vamos entre nós continuar. Aí eles continuaram, só que com a recessão econômica, que aconteceu em 2009 em diante, esses créditos tiveram um valor rebaixado, porque os países do leste europeu começaram a ter um problema econômico e começaram a ter sobra de créditos de carbono, ou seja, não emitiam porque não produziam tanto. E aí o que aconteceu? Eles começaram a vender barato esses créditos, porque eles tinham sobrando. Eles começaram a vender e aí o mercado é assim, né? Então, se você tem muito crédito à venda, esse que é o grande risco. Você tem que tomar muita atenção. Tem muito crédito à venda, o preço cai. Se tem muita oferta, cai o preço. E aí o mercado voluntário, que era muito menor do que o
o mercado de carbono compulsório, né, do acordo do protocolo de Quioto, começou a valer mais. Tá? Então, agora está embutido também uma pendência para ser discutido agora em novembro. Então, de repente, porque ainda tem vários créditos aí no limbo, aí aguardando serem para poder vender por no mercado de novo. Ah, sim. Obrigada, Fátima. Nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, a gente está falando que no Brasil ainda não existe um mercado de carbono. Mas não existe fato. Acabei de falar de Quioto, né, remanescente, mas parou porque o mercado não está valorizando, estão aguardando uma oportunidade aí com a COP26. Mas o Brasil, ele já desde 2015, ele está desenvolvendo internamente esse projeto, PMR Brasil, né, junto com o Ministério da Economia e participação do Banco Mundial. Então, o que acontece? A gente está fazendo, já tem um documento escrito sobre isso, inclusive foi revisado agora no final de 2020, mas parou. O Brasil não definiu como vai ser o mercado interno de carbono, ou como ele vai se posicionar fora do Brasil, tá? No mercado internacional. Então, o Brasil ele está assim, não se posicionou ainda. Então, a gente não sabe, fica todo mundo se perguntando, como que eles vão chegar lá na Escócia para discutir isso, né? Então, a gente teve algumas experiências de flexibilização do protocolo do Quioto e o MDL no Brasil, que é esse crédito que eu falei para vocês, que é de Quioto, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que ele fala sobre um mecanismo internacional de cumprimento de metas e que traz o desenvolvimento do país, né? E o setor empresarial, ele quer que o Acordo de Paris, ele fomente, que ele reative esse mercado também interno, né? Esse mercado entre as empresas, né? Que ele acha que pode estar melhorando bastante o mercado, incentivando o mercado de mitigação de emissões, né? Então, ele fala que é importante, eu peguei essa informação aqui hoje do CBEDS, que saiu no Valor, é uma informação super nova, que o setor empresarial ele está assim, todo dia mandando mensagens para o governo, se reuniram ontem, se não me engano, com França, que é o ministro das Relações Exteriores, e depois amanhã vão se reunir com Leite, que é o ministro do Meio Ambiente, que substituiu o Ricardo Salles, e que eles querem ouvir o que eles vão levar lá. Parece que tudo é segredo. Então, é importante incentivar a oferta de créditos de carbono pela iniciativa privada, que são as empresas. E eles falam aqui que o CBEDS emitiu um documento onde contém a assinatura de 115 grandes empresas brasileiras que querem a regulação desse mercado interno de carbono, que vai movimentar 167 bilhões de dólares por ano. Que em 2030, só em mercado de florestas e agricultura, de 30% a 40% desse mercado vai ser no Brasil, que pode gerar de 30 a 70 milhões de dólares, né, que o Brasil já poderia estar negociando. Por quê? Porque outros países já têm internamente mercado de carbono, e o Brasil ainda não adotou nada, né? O Brasil é o único que não tem. Só está ensaiando, tem muito documento escrito, mas nada em prática. Outra questão que eles querem discutir lá em Paris e que é fundamental, porque a grande questão do clima, gente, para a gente conter essa catástrofe climática, esse cataclisma climático, como fala a Isabela Teixeira, ela é o seguinte, é mitigação, reduzir e adaptar. Então, nós precisamos de projetos de adaptação, que nada mais é que são ajustes, né, em alguns lugares para conter esses prejuízos dos eventos extremos, para tornar as cidades mais resilientes, né? Então, é um processo de ajuste ao clima real. Então, hoje, por exemplo, as estradas novas
os engenheiros já não estão mais calculando, vamos dizer, o cálculo das vigas e de escoramento das pontes, das estradas, não é mais como era feito antes, já aumentou muito com relação à segurança. O índice de segurança aumentou demais. Tá? As enchentes em São Paulo, elas acontecem e existe um vídeo que se chama Entre Rios. Vejam esse vídeo no YouTube, muito interessante. O Entre Rios, ele é um vídeo feito por um aluno do Senac, ele é um aluno da área de comunicação, se não me engano, e ele fez um vídeo sobre meio ambiente, e ele falou como foi construída a cidade de São Paulo. E no final desse vídeo, o pessoal da prefeitura que trata dessa questão dos projetos, né, desses projetos de infraestrutura, de águas pluviais, né, de todo esse manancial que tem aqui em São Paulo, ele falou o seguinte: olha, as tubulações de esgoto que chegam nas marginais, tanto do Tietê quanto do Pinheiros, elas foram calculadas para prever esse nível pluviométrico de chuvas de tempestade a cada 500 anos. Hoje está acontecendo a cada 5, 10 anos. Então, o índice de segurança mudou muito, então a gente precisa se adaptar, mudar essas infraestruturas, isso tudo requer dinheiro. Porque senão o que vai ter? Vai ter alagamento, como eu mostrei na live 1, lá na Alemanha. A Alemanha tem um projeto de substituir o carvão, né, como combustível na geração de energia, de 40 bilhões de euros. Eles precisam investir 40 bilhões de euros para eliminar o carvão, até 2030, não sei, um ano por aí. Sabe quanto 40 bilhões, sabe quanto eles vão gastar nesses 2 últimos eventos extremos que aconteceram lá, com alagamentos, inundações? 30 bilhões de euros. Então, sai muito mais vantagem, e conforme vai passando o tempo, esse custo vai aumentando. É como uma casa que você tem que reformar. Se você demora para reformar, custa mais depois. Então, essa adaptação, são muitas as formas de adaptação climática que podem ser feitas. Inclusive, até Curitiba já mudou o curso de um rio. Curitiba tinha um rio, pena que eu não lembro o nome, foi apresentado por um secretário do Meio Ambiente de Curitiba, numa reunião. Curitiba tinha um rio que todo ano alagava. Sabe o que eles fizeram? Porque eles tinham feito o quê? O meandro desse rio, eles tornaram um canal. Eles voltaram à condição original do rio, ao meandro. Parou de ter esse problema de alagamento naquela região, Curitiba. Tiveram que investir dinheiro. Então, para resolver algumas questões, você precisa de projetos de adaptação, como é o Mangue de Santos também, para conter o quê? O avanço do nível do mar, para conter os ventos para o continente. O Mangue é um lugar excelente. O Mangue, Deus fez, né? A natureza existe e ela é perfeita, aquele ecossistema. É para conter os extremos que vêm do mar, tanto de ventos, como de areia, como de água, né? De ondas. Porque o mangue, ele abafa, né? Ele é um amortecedor. Então, essa adaptação é um novo instrumento de relato que se chama comunicação sobre adaptação. Os países que vão precisar fazer grandes projetos de adaptação, vão precisar, como naquele outro projeto de mercado de carbono, eles vão ter que emitir relatórios, registros, né, como se fosse uma NDC, um documento, um registro público mantido pela Convenção 4 das Nações Unidas, que é quem rege toda essa documentação, para documentar o que eles estão fazendo. Tá? Para quê? Para tornar as cidades resilientes, que a capacidade não só dos sistemas físicos, como sociais e econômicos, né, que gera renda para a população, a lidar com os eventos extremos, né, e com esse distúrbio perigoso, né, se reorganizando, ou seja, eu estou mais forte, mais resiliente para ter menos prejuízo. Tá bom? Tudo bem, turma? Era isso que vocês esperavam dessa live? Sim, é entender um pouco sobre o que vai acontecer, né? Tá. Professora, então, eles vão... uma pergunta. Pois não, Josemar.
se eu quisesse fazer um curso sobre sequestro de carbono, aqui no Brasil já tem alguma empresa que fornece esse custo para fazer esse projeto de carbono para venda? Sim, tem. Eu acho que a Biofílica tem várias entidades que trabalham com créditos de carbono, tá? Que pode oferecer. Eu não lembro agora, mas, se não me engano, a Biofílica, o Instituto IP de Conservação, você tem a SPVS, Sociedade de Proteção à Vida Silvestre e Educação Ambiental, talvez eles tenham curso, fica em Curitiba. É uma OCIP que trabalha bastante com projetos de carbono dessa parte agroflorestal, a agrosilvestre, desmatamento evitado. Existem, mesmo aí na Amazônia, viu, Josemar? Veja vários institutos que tem aí na Amazônia. Eu vou pesquisar e mando para você, tá? Okay, A Biofílica está na Amazônia. Eu já falei com eles da Amazônia. A Biofílica? Biofílica, o Instituto IP, a SPVS. Existem Vou pesquisar outros amanhã. também. Isso, é. Obrigado. Vem aí no Google. De nada. Alguém mais? Sim, professora Fátima. Países, por exemplo, como a China, a França, que se utiliza muito de energias de origem do carvão mineral, né? Eles, né, nessas metas de redução, esses países, eu digo China, né, e França, foi só exemplos, né? Eles terão muita dificuldade, por exemplo, em alcançar as metas de redução por questão de energias mais limpas, e não só isso, né? Porque quando a gente fala de crédito de redução de mudanças climáticas, redução de carbono, não envolve somente a cadeia energética, né? Tem vários outros setores, né, segmentos que também precisam de melhorias, né, de modificações. Então, aí eu teria que ver caso a caso, assim. A França, por sinal, ela tem energia nuclear. A França, ela não Acho tem que eu coloquei grandes errado, energia problemas. nuclear, França. É isso mesmo, ela tem energia nuclear, que também é um problema, né? Se você pensar em impacto ambiental, onde por aqueles resíduos radioativos, que a Alemanha começou a descontinuar, né? Então, por conta de acidentes que houveram e foram bem graves. Então, eles vão... Gente, não tem por onde escapar. Você vai precisar reduzir em algum outro investimento, e por isso que é importante esse mercado de carbono, onde você tem troca de informações de tecnologias limpas. E aí, por exemplo, aqui o Brasil teve um grande salto com algumas tecnologias, tanto de renováveis. Eu, por exemplo, trabalhei em projetos de biodigestores em fazendas, né, de gado, de suíno e efluentes industriais, por conta do protocolo de Quioto. Então, eles trouxeram uma tecnologia muito interessante, e aí você fica com aquele conhecimento, você não perde mais. A gente teve que importar equipamentos, então tem todo um desenvolvimento técnico, um aprendizado que só ganha. Então, você gera empregos, você gera capacitação técnica das pessoas, dos funcionários, né, dos profissionais. Então, a gente só tem ganhos com isso, porque os países desenvolvidos, eles vão trazer a tecnologia, porque eles querem menor custo, né? Eles querem implantar os projetos com menor custo, então eles vão trazer aquela tecnologia mais adequada. E quando você traz a tecnologia, você está compartilhando o conhecimento. Então, assim, não vai ter jeito, vai ter que fazer isso. A situação, ela é realmente bem de emergência mesmo, a situação ela é bem grave. E a gente está aqui conversando. Agora, é super importante a gente compartilhar esse conhecimento, por isso que eu me prontifiquei a fazer isso, porque eu acho que é muito importante a gente estar divulgando. O que eu tenho visto na internet são várias palestras, webinars, mas muitas delas, pelo menos as que eu tenho visto, elas têm uma forma de abordagem num nível mais elevado,
de pessoas que já conhecem bastante sobre o tema. Então, eu quis trazer uma live, tentei, né? Vamos tentar ver se a gente cada vez mais faz isso, para divulgar mais esse conhecimento para todos os participantes aí dos cursos da Sinergia. Tá? Tudo bem, turma? Fátima, tudo bem. Só queria falar que essa está sendo a primeira live que eu assisti. Eu ainda vou pegar as que tiveram para assistir a gravação, mas eu gostei muito, tá? Foi muito didático. E eu até enviei um link aqui no chat, eu vou até enviar no grupo do WhatsApp também, é sobre um podcast que da Renata Lopretti, uma repórter da Globo, que ela tem um podcast dela, e aí eles começaram toda segunda-feira, né, até a data da COP, a falar sobre a temática da COP nesse esquenta também, nesse clima que a gente está. E aí é legal da gente acompanhar. Acho que já lançaram uns 3 ou 2 episódios. Obrigada, Bruno. Olha só, tá vendo? A gente precisa sair no mundo aí, na internet da vida, para descobrir tudo isso. E eu também sugiro vocês, eu vou compartilhar esse doc aí com a Jaque da Sinergia, amanhã vocês vão estar recebendo. E vejam também aquele documento que eu falei para vocês, que é muito interessante, que foi lançado agora em setembro, né? Da Lab Clima e do Observatório do Clima. Tá? Então, eu esqueci o nome dele agora, ele é... Peraí. Deixa eu só ver aqui. Podcast é bem interessante. No primeiro episódio de abertura desse evento, né, ela chamou o Carlos Nobre para falar um pouco da temática. Opa, Carlos Nobre é demais, né? Então vamos lá, isso mesmo. Então eu vou assistir, inclusive podcast, né? A gente pode assistir a gravação. Então, excelente, obrigada, Bruno, por compartilhar. E é isso, gente, vamos compartilhando, compartilha lá também no nosso grupo, né? Do WhatsApp. Bruno, você é aluno? Sim, já fui aluno do curso Sinergia, sim, está lá no grupo. A gente já está no 8º curso de GE e às vezes eu não lembro de todo mundo. Gente, eu falei do Acordo de Paris, do artigo número 6, que fala de mercados de carbono entre países. Vamos falar agora como que vai ficar a questão para as empresas, né? A precificação de carbono é o assunto que não quer calar. Porque como é que os países vão reduzir as emissões? Onde eles vão conseguir essa verba? Ou a precificação de carbono vai ser feita através do mercado de carbono ou através da taxa de carbono, né? Então, ele é um mecanismo para refletir as decisões financeiras, os custos sociais, ambientais e econômicos da mudança do clima. Então, a precificação de carbono é com relação a produtos e serviços, né? Então, ele atribui um valor para cada tonelada de CO2 equivalente emitida. Então, as empresas são estimuladas a produzir com baixa emissão de carbono, né? Com economia limpa. Então, as motivações é que ela incentiva a inovação tecnológica, os consumidores eles passam a preferir os produtos com menor intensidade de carbono, e as decisões de investimentos, os investidores, eles vão querer adquirir ações e investir em empresas o quê? Né? Com base em custo interno de carbono, né? Que tenha uma vantagem no custo interno de carbono. Então, se hoje a minha empresa vai investir numa nova tecnologia, eu já tenho que ver uma tecnologia que seja alinhada com a economia de baixo carbono. Senão, eu vou estar investindo um valor alto aí na minha tecnologia e daqui a pouco vai estar obsoleta, ou vou ter que pagar uma taxa de carbono alta ou comprar créditos de carbono para pagar essa tecnologia que é de intensidade de carbono alta. Então, é um estímulo à inovação tecnológica. Então, as empresas hoje, para tomarem decisões estratégicas, elas precisam ter o seu inventário, ter os seus projetos de redução e ter internamente o custo sombra de carbono, que a gente chama, custo sombra, que é o custo interno de carbono. Tá? Para aí eles falar, olha, nós vamos investir, vamos ver qual que é mais vantajosa, pensando daqui a alguns anos, porque a precificação de carbono ela vai entrar agora em 2022, 2023, para ficar durante muito tempo.
Então, tecnologias intensivas em carbono ficam mais caras. Tá? Então, como que vão ser os instrumentos de precificação de carbono para nós, seres normais de empresas aqui, que não estamos lá negociando, né, internacionalmente, nós estamos nas empresas? Olha, existem duas formas: mandatório, com o que eles chamam de compliance, ou seja, obrigatório, e voluntário. Né? Então, ou o mandatório, que vai ser feito pelos países, né, os governos, ou vai ser um tributo ou um sistema de comércio de emissões. O tributo tem um custo fixo por tonelada de CO2 equivalente. Para quem vai investir, dá mais segurança, menor risco. Mas vai depender também se esse custo for muito alto ou muito baixo. E permissões para emitir, que é o sistema de comércio de emissões. Eu já vou mostrar um desenho aí que explica bem esse sistema, tá bom? E o voluntário é o mercado voluntário e a precificação interna. Hoje as empresas já estão exercitando essa precificação interna. A maioria fala em R$10, mas tem empresa, como a Siemens, por exemplo, que fala em quase R$100, custo interno de carbono. Né? É um sistema de comércio de emissões e aqui é o custo sombra. Eles vão simulando. Olha, hoje eu tenho aqui minha planilha de simulação de preço dos meus produtos na minha empresa. Meu setor financeiro tem que ter isso lá na sua planilha. O sistema de comércio é cap and trade. Tá? O cap significa teto em inglês, que é o limite máximo de emissões. Digamos que essa empresa aqui, verdinha, ela tem uma permissão para emitir 400 mil toneladas. Olha, ela pode emitir esse ano 400 mil toneladas. Ela implementou uma tecnologia que ela conseguiu reduzir e ela emitiu só 250 mil toneladas de CO2 equivalente. O que ela fez? Ela tinha um teto de 400 mil, ela emitiu menos. Ela emitiu abaixo do cap, abaixo do teto. Então, ela tem 150 mil toneladas para vender, sobrando. Essa outra empresa aqui, a marronzinha, ela emitiu acima do cap, acima do teto. Ela emitiu 650, só podia emitir 500 mil. Então, ela vai precisar procurar no mercado quais empresas podem vender os 150 mil para ela. Pode ser de várias empresas ou só dessa aqui, que tem justamente o que ela precisa, 150 mil toneladas. Então, ela vai comprar. Isso é o comércio de emissões entre empresas, porque o Brasil, em algum momento, vai ter que definir quanto que cada setor vai ter que reduzir de emissões. O setor siderúrgico, quantos por cento? 7, 8, 5? Né? O setor de transportes, as indústrias químicas. Então, ele vai dividir as indústrias de cimento, ele vai dividir por setores quanto que cada setor vai precisar, vai ter que reduzir. Então, essa daqui, por exemplo, 400 mil toneladas ela pode emitir, é porque ela já fez o cálculo com a redução. Tá? Fátima? Oi? Uma pergunta, essa empresa que emitiu 650 e podia só emitir 500, ela vai poder também comprar créditos de carbono de alguma pessoa física, por exemplo, que mantém uma floresta? Isso vai depender das regras que o Brasil vai definir. O Brasil não falou nada ainda das regras. Esse que é o problema. Ele tem que definir as regras, porque existem dois créditos. Tem aquele que é de tecnologias e tem aquele crédito que é do Mecanismo do Desenvolvimento Sustentável, que é parecido com o MDL, tá? E aí tem toda uma regra, o MDL tinha uma regra que você tem que mostrar a adicionalidade, ou seja, eu só estou implantando esse projeto aqui de carbono porque eu está vindo créditos de carbono, senão não tinha condições financeiras de implantar. Eu vou desenvolver tecnologias sustentáveis, então existem algumas regras, eles vão ter que definir. Tá? Ah, entendi. E provavelmente isso vai acontecer depois da COP26, é isso? Da COP, durante a COP, vai ser a última semana da COP. E uma regra muito importante que tem muito a ver com o Brasil, que é o REDD, né, que é a redução das emissões por desmatamento, e projetos, outros projetos, né? O REDD+, ele que tem uma controvérsia aí no mercado, porque você não vai poder mais ficar fazendo só compensação de emissão.
Tipo assim, eu emiti, eu compenso, porque você tem que pensar na atmosfera global. Se você emitiu compensa, você vai reduzir o que você tem a obrigação de reduzir e mais a compensação. Você não pode considerar que a compensação tem que entrar no lugar daquilo que você tinha que reduzir, senão, como é que vai ficar o planeta? A gente tem que ter ambição de redução. Tá Então, bem, tudo isso obrigada, vai ser Fátima. definido na COP. Tá? Então, assim, deixe-me ver. Então, eu estava apresentando. Vocês estão vendo? Sim, Fátima. Sim, Oi? sim. Sim, né? Então, está aqui, ó. Então, ele excedeu 150, comprou de crédito. Então, isso é o sistema de comércio de emissões, né? E a tributação? O tributo pode ser muito baixo, baixo, médio, alto. A redução de emissão da empresa resulta em economia para a empresa. Né? Então, se o tributo for muito baixo, a empresa vai falar assim, não vou mudar minha tecnologia, não. Mudar tecnologia, eu vou gastar mais do que se eu pagar a taxa, se eu pagar o imposto. Eu vou pagar o imposto. Se ele for muito baixo, se o imposto for muito alto, esse tributo, ele vai inviabilizar. A empresa vai começar a ter problemas, né, de crescimento, problemas financeiros. Então, gente, a vida de agora em diante não vai ser fácil. Tá? E a redução de emissão da empresa resulta em economia para a empresa, tem que resultar em economia, a redução de emissão. Aqui eu trouxe para vocês as principais estatísticas, olha, saiu agora em abril desse ano, tá vendo? Aqui o Brasil está em amarelo, ETS, o Carbon Tax, under consideration. Ele está pensando, considerando os amarelos. Os verdes já implementaram, ou tem alguns projetos em vias de ser implementado, tá? Já tem agenda, né, definida. Tá? Então, nós temos, no mundo todo, 64 iniciativas de precificação de carbono selecionadas. 45, as jurisdições nacionais são cobertas pelas iniciativas selecionadas, e 35, elas são cobertas pelas iniciativas... Peraí. Em 2021, essas iniciativas cobriram 11,65 gigatoneladas, bilhões de toneladas. Jurisdições nacionais, tá? E essa daqui, subnacionais, 35. Então, nós temos aqui, só no mundo hoje, que ainda não foi implementado o Acordo de Paris, nós temos aí 11,65 gigatoneladas sendo comercializadas, de alguma forma. Tá? Que representa 21,5% das emissões globais do mundo. Tá? Tudo bem, turma? E o Brasil podia estar aqui. Olha, até nós temos aqui, o Chile já faz isso, né? Já trabalha com a Argentina, já tem créditos de carbono, no Brasil não. Aqui, o que vai sobrar para nós? Muito trabalho, porque assim como os países vão ter que ter relatórios discriminando o que eles estão fazendo em termos de mitigação, compra de crédito, adaptação, as empresas vão precisar ter o MRV, que é monitoramento, relato e verificação. Tá? Então, as empresas vão precisar ter um sistema online onde você vai receber os auditores que vão verificar, né, fazer os cálculos se você, né, fornecer os dados corretos. Ou seja, ela vai ver o teu memorial de cálculo das emissões. Então, o MRV, bottom-up regulado, ou seja, eu não vou poder mais só falar assim, olha, a minha empresa tem aqui uma fábrica que produz milhares de toneladas de produto e eu compro por ano 500 mil toneladas de GLP. Então, você vai ter que dizer onde você usa o GLP, na caldeira, no fogão, na empilhadeira, você vai ter que dizer quais as fontes de emissão, ou seja, bottom-up, é capilarizado, é desagregado. Então, eu vou ter que ter essas emissões muito transparentes. Lembra que eu falei da transparência? Esses relatórios vão ter que ser muito transparentes, né? Voltado para a estruturação e aplicação de um sistema de comércio de emissões, ou seja, vai ter verificação de terceira parte.
E vai ter suporte em políticas públicas, porque o Brasil vai dizer qual é o fator, qual vai ser, por exemplo, o GWP. Você vai usar o AR5, o AR4, o Assessment Report, o último ou o penúltimo. Né? Então, você vai ter que dizer, as regras vão ter que ser ditadas aqui. Então, você implanta o MRV, identifica, né, riscos e oportunidades, conhece, começa a ver a questão do preço de carbono, se engaja, né, engajar as partes interessadas, clientes, fornecedores, e implanta a precificação de carbono. E aguarda a definição das regras. Então, isso é trabalhar com preço de carbono interno, preço sombra. Outro assunto que vai ser definido, importante lá no Acordo de Paris, vai ser o seguinte: perdas e danos. Podem ser causadas por secas, desertificação, ondas de calor, degradação do solo, florestas e vários outros eventos extremos, de desastres, né, que são chamados eventos de evolução. E às vezes você tem eventos que eles não são imediatos, né? O impacto é gradual, como a elevação do nível do mar, que gradualmente vai acontecendo. Então, é um nível mais avançado de problema, que nem a mitigação, nem a adaptação vai poder gerenciar. A gente já chegou nesse ponto em alguns países. Então, é um risco climático que se concretizou e justamente para alguns países que não têm condições de lidar com isso. Eles vão fazer o quê? Migrar, como eu falei na live 1. Eles vão migrar. Então, eles não têm condições econômicas, financeiras, de capacitação humana para compensar. Assim, eles precisam de uma compensação, porque, infelizmente, os maiores impactos da emergência climática, das mudanças do clima, está acontecendo e vai continuar acontecendo nos países mais vulneráveis e mais pobres. E não foram eles os responsáveis pela situação que a gente está vivendo. Eles colaboraram quase que nada. Foram os países ricos. Então, começou lá em 2009, que os países desenvolvidos se comprometeram a fazer assim, meio que vamos pagar os danos, né? Perdas e danos, porque os países pobres começaram a reivindicar, e eles falaram de dar 30 bilhões de dólares, né, cada ano até 2012, e 100 milhões a partir de 2020. Não deram quase nada. Esse foi o grande entrave em 2019, que não conseguiram fechar o Acordo de Paris em 2019. Foi um dos grandes entraves. Quando mexe no bolso, mexe no dinheiro. Então, os países de desenvolvimento, eles querem o quê? Eles querem dividir o prejuízo, eles não querem pagar sozinhos. Eles estão começando a falar assim, não somos só nós. Aqueles emergentes que estão em situação mais ou menos, tipo o Brasil, tipo o México, tipo o Chile, eles também vão ajudar a pagar. Embora eles tenham sido subdesenvolvidos até a década de 70, 80, né, estavam em desenvolvimento, eram, vamos dizer, pobres em desenvolvimento, não colaboraram com essa maior parte, né, da mudança do clima, com as emissões, mas eles já estão hoje remediados, eles também têm que ajudar a pagar os países muito pobres. E eles querem também, então esse dinheiro ele nunca foi mobilizado nesse nível de 100 bilhões, por exemplo, de 30 bilhões. E os países em desenvolvimento estão cobrando o cumprimento dessa contribuição. Então, a tentativa de incluir países em médio desenvolvimento nessa atuação, incluir, e eles querem também que as empresas ajudem a financiar os países muito pobres. O Brasil será o centro da atenção na COP26. Ele ainda não revelou seu plano para mudanças climáticas. Vocês viram, ele não revelou como que ele vai fazer para ter emissão zero em 2050, que, aliás, em 2060 ele tem que mudar. As empresas destacaram a importância do Brasil em avançar na regulamentação do mercado mundial de carbono. O Brasil tem imenso potencial de créditos. O CBED está emitindo vários, né, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, está emitindo vários documentos, vários trabalhos junto às empresas. Ele falou que o Brasil seria capaz de gerar de 16 a 72 bilhões até 2030, que a iniciativa privada também poderia comercializar,
né? E o Brasil precisa mostrar que tem credibilidade, porque se ele chega na COP26 sem definição clara, está muito nebuloso o que o Brasil quer fazer. Né? Ele está querendo cobrar 10 milhões de dólares para aumentar a ambição da sua meta, que ele subiu a meta. Então, está muito nebuloso, está muito negativo. Né? Ele não está numa posição de credibilidade, né? De atrair investimentos. Então, por outro lado, o Brasil tem alguns avanços, que é o Programa Nacional de Hidrogênio Verde, a RenovaBio, a Green Bonds, entre outros. Eu tenho visto no jornal O Valor várias iniciativas, a Klabin, junto com o ex-presidente do Banco Itaú, a Teresa Bacher, que é a esposa dele, estão fazendo um grande projeto de 700 mil hectares da Amazônia para aumentar os corredores ecológicos, junto com um ex-corredor de Fórmula Indy. Então, não lembro o nome dele agora. Então, são projetos privados, está tendo iniciativa, a Natura está tendo iniciativa também com outras empresas para trazer vários projetos com relação a florestas, né, agropastoris, de atrair créditos de carbono. Tem um projeto também de biogás, que foi sinalizado essa semana, um grande projeto de começar a pegar o biogás e limpar esse biogás e tornar esse biogás um gás de transporte, como é feito em países na Europa, por exemplo. Eles já fazem isso há muitos anos. Então, gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar. Eu estou finalizando. Olha, 20h30, na hora. Priscila, pode falar. Não, estou só batendo palmas. Gostei muito. Achei que foi bem objetivo. E assim, você deu um panorama bem legal. Que bom. Foi bem ilustrativo, muito bom. Que bom. Que bom, eu procuro, né, trazer algumas informações. Assim, a gente não pode fazer muito longo, então eu convido vocês para a gente se reunir pós-COP26, vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar atentos e vamos divulgar essas informações assim que a gente possa nas empresas, porque a situação realmente exige um nível de um esforço muito grande, né? Eu agradeço vocês todos que participaram aqui desse evento e puderam enriquecer, né? Enriquecer o evento em si, e realmente é importante a participação de todos vocês, tá, gente? Então, eu quero só finalizar colocando aqui um slide. Um slide final que fala o seguinte, que o conhecimento, espera, só um pouquinho, desculpa. O conhecimento científico e as tecnologias, elas são instrumentos necessários para a gente superar, né, esse grande desafio que é a mudança do clima. Mas o fator decisivo, gente, está nas pessoas. Então, nós precisamos, vocês que estão em empresas, envolvam o máximo de pessoas possível. O que eu tenho visto, as empresas que têm tido sucesso são aquelas que envolvem as pessoas que estão lá apertando o botão, estão lá no setor fabril, estão lá acionando um equipamento, elas vão ajudar muito. Então, envolver todos, trazer esse conhecimento para todos, levá-los nas salas de aula e compartilhar esse conhecimento, qualquer projeto que vocês façam, ambiental ou não, compartilhar esse conhecimento, porque é assim que a gente vai virar o jogo. E, na verdade, eu queria até finalizar, não deu tempo de eu colocar um slide, que o que vai nos ajudar a virar esse jogo também vai ser a mobilização da sociedade civil, os jovens, porque é muito triste a gente pensar o que a gente está vendo aí pela frente. Eu não vou ter tantos anos assim, mas os que têm 20, que têm 10, que têm 30, vão ter muito mais. Então, a gente realmente tem que agir
para minimizar esses impactos que a gente está prevendo que vai ter. Então, divulgar essas informações e sermos muito mais atuantes nas políticas públicas, né, nas reivindicações, em cada cidade, em cada lugar, em cada Câmara de Vereadores, a gente está participando pessoalmente, quando possível, ou através, né, do online. Então, muito obrigada e tudo de bom para vocês. Bom trabalho para todos vocês. Obrigado, Fátima. Obrigado, Fátima. Obrigada, Fátima. Obrigada. Boa noite Obrigada. a todos. Vamos acompanhar a COP. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.